para sempre. De ti, por ti, para ti, Jesus, são todas as coisas para sempre. De ti, por ti, para ti, Jesus, são todas as coisas para sempre. Tu és tudo que eu sou, tu és tudo que eu tenho, tu és pra onde vou. Tu és tudo que eu sou, tu és tudo que eu tenho, tu és pra onde vou. Você que fecha, é você quem dá, e é você quem tira, é você que fala, e é você que cala, é você que fere, e é você que sara, é você que abre, é você que fecha, é você quem dá, e é você quem tira, é você que fala, e é você que cala, é você que fere, e é você que sara, é você que abre, é você que fecha, é você que dá, e é você que tira, é você que fala, e é você que cala, é você que fere, é você que sara. E de ti, por ti, para ti, Jesus, são todas as coisas pra sempre. E de ti, por ti, para ti, Jesus, são todas as coisas pra sempre. De ti, por ti, para ti, Jesus, são todas as coisas. De ti, por ti, para ti, Jesus, são todas as coisas pra sempre. É você que abre, é você que fecha, é você quem dá, e é você quem tira, é você que fala, e é você que cala, é você que fere, e é você que sara. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Louvamos e exaltamos o teu nome, Pai. Louvado
Louvamos e engrandecemos o teu nome, papai. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos e reconhecendo o senhorio dele, declare: de ti, por ti e para ti são todas as coisas. Declare isso. Por ti, para ti, Jesus, são todas as coisas para sempre. De ti, por ti, para ti, Jesus, Deus. são todas as Deus. coisas para sempre. De ti, por ti. Feche os teus olhos e declara isso. Feche os teus olhos e declara isso. São todas as coisas para sempre. De ti, por ti, para ti, Jesus. Aleluia. São todas as coisas para sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Louvamos e engrandecemos o teu nome. Louvamos e engrandecemos o teu nome. Tu és santo. Tu és maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz. É difícil de ouvir o graça e paz de vocês aqui. Amém. Eu nem vou pedir para vocês se sentarem, porque já estão sentados. E tem sido bastante difícil para mim, ou para nós, né? Movimentar tudo isso. Não um desgaste físico, mas um desgaste até emocional. Gostaríamos de voltar a ser o que era, mas uma coisa eu tenho certeza, que nós voltaremos melhores. Amém? Voltaremos melhores. Se tiver com algum problema de som aí, você não estiver ouvindo, coloque a mão para fora, a gente vai tentar ajustar aí, porque tem sido muito novidade para a gente tudo isso, e nós não queremos incomodar os vizinhos. Longe de nós ter esse problema com a vizinhança. Estamos aqui para servir a vizinhança, né? Inclusive o pessoal do prédio lá. Um dia ainda vou ter o prazer de falar: pisca aí a janela da varanda, vai estar parecendo um pisca-pisca aquilo lá. É, tinham que piscar. Piscaram? Cadê? Boa noite, graça e paz. Pisca aí a varanda do prédio aí. Ah, tem ninguém não, vocês estavam me enrolando. Eles acenderam para ver o que era. É que chega no interruptor e eu já peço para parar. Hã? Ah, é? Ô irmã, pisca a varanda aí, pelo menos uma. Ah, desligou a luz do banheiro, olha lá. Queridos, eu falei, eu não lembro se foi na quarta-feira. Não lembro se foi na quarta-feira ou na terça-feira que eu ia contar um testemunho hoje. Alguém lembra disso? Quando que eu falei? Foi quarta? Não, domingo não foi não. Foi quarta ou terça no Partindo do Pão, que eu contaria que se tudo desse certo, eu contaria um testemunho hoje, né? E eu tenho uma boa notícia para vocês, tudo deu certo. Só que eu não posso contar o testemunho online. Então, olha lá, piscando, pisca aí, querido. Não, só quando eu olho, para de piscar. Queimou a luz. Olha lá. Pisca o farol aí para retornar, retribuir a piscada dela.
Deus abençoe, cara. Mas acho que não viu, não. Foi alguém que passou uma mensagem lá. Mas vamos lá. Eu disse que contaria. Leandro, você saiu daqui, Leandro? Falei que você não podia nem se mexer aqui. O Leandro já está lá embaixo. Era o único que não podia se mexer. Todo mundo ficou e ele já está lá embaixo já. Não, tudo bem. Deu tudo certo, graças a Deus. E eu contaria um testemunho, mas como eu estava dizendo, eu não posso contar online esse testemunho. Tá? Eu tenho testemunho, graças a Deus, deu tudo certo. É algo sobrenatural, é algo maravilhoso. Agora, quem está em casa assistindo vai ter que esperar um pouco para saber, ou depois procura quem está aqui. E eu vou contar depois que a gente terminar a transmissão. Vocês me lembram? Com certeza, né? Vocês também estão curiosos, né? Então, mas aí depois eu conto para vocês que estão aqui, porque eu não queria que isso saísse de nós. Primeiro, né? Com certeza isso vai acabar, isso vai vazar, mas eu queria que primeiro estivesse entre nós como família, porque a família Cultura Real merece participar de testemunhos sobrenaturais. E não é o primeiro esse ano, e eu tenho conversado com a Dani, com certeza não será o último. Existem coisas sobrenaturais para acontecer ainda este ano, que não precisa acontecer esse ano, mas eu tenho certeza que vai acontecer esse ano. E você, desta família Cultura Real, vai participar de coisas ainda maiores. Em meio à crise, Deus tem cuidado dos seus. Amém? Abre a palavra de Deus aí no livro de Naum, que nós vimos a semana passada. E a gente tinha bastante vizinho aqui a semana passada, acho que a palavra foi um pouco pesada. E aí eu vou tentar aliviar hoje, mas os vizinhos não voltaram. Mas deve estar em casa ouvindo. Aumenta o som aí que eles vão ouvir de algum jeito. No capítulo 1, nós vimos a semana passada aí um trecho. Começamos lendo o verso 3. Que diz que o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará, pode baixar um pouquinho, está dando microfonia. Mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Semana passada eu não consegui completar assim, o que Deus queria ministrar ao nosso coração nesse verso 3. Principalmente pelo fato de ler ali o verso 2, dizendo que o Senhor Deus é zeloso e vingador. O Senhor é vingador, o seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. E o verso 2 ele é extremamente pesado. Ele é verdadeiro, ele é algo que nos leva a ter temor. Nós precisamos olhar para este verso 2 aqui e entender que o Senhor ele não é vingativo, ele não tem prazer na destruição, ele não tem prazer na morte, ele não tem prazer na falência, mas ele é um Deus que disciplina aquele a quem ama. E no Novo Testamento nós vimos também a semana passada que nós devemos retribuir o mal com o bem. E apaziguar a nossa ira e deixar a vingança com o Senhor. A vingança não é nossa, a vingança é do Senhor. Essa semana eu tive a oportunidade de ministrar em algumas vidas exatamente isso. Pessoas que estavam externando talvez uma dor, talvez uma ferida, e essa ferida parece que ela só recebia cura se você visse alguém ferido. Imagine só, né? Vamos falar de algo um mal da nossa humanidade nessa geração, o adultério, né? Você só se sente aliviado e talvez curado quando você vê
o teu cônjuge que te traiu na desgraça. Tem gente que sente isso. Ele merece. Afinal de contas, ele me traiu, ou ela me traiu. Quis me destruir. Aquele que deve para você, eu falei a semana passada aqui, existem dívidas que são pagas com sangue. Olha, cuidado para não dever para aquela pessoa, porque ele mata. Viu, mas como assim? Era uma dívida financeira e acabou gerando morte física. E isso é real. E isso é verdade. Essa geração experimenta isso. E é por isso que o Senhor fala assim, olha, fique em paz. Eu até ministrei hoje, no nosso devocional no áudio, né, que devemos fazer as coisas sem queixa, sem discussão. Os Hebreus fala lá, né, que nós, no que depender de nós, devemos ter paz com todos. Se esforcem para ter paz com todos, para serem santos, pois sem santidade não verá a Deus. Nós precisamos, o que o mundo espera de nós e o que Deus espera de nós, de manifestação aqui na terra, é ser pacificadores. É de fato chegar em casa e ser o fim da briga, e ser o fim da discussão. É chegar em casa e não buscar quem tem a razão entre os seus filhos, e é simplesmente colocar fim naquela discussão. Não se deitar irado ou com raiva. E o problema é que nós não temos olhado para isso, que a vingança do Senhor, ela é uma vingança certa e ela é uma vingança justa. Então aqui não é que o Senhor ele é vingativo, ele é vingador. Ele é vingador, esse vingador é de justiça. Então esquece a sua justiça. A sua justiça, ela quer retribuir o mal com o mal. Aquele que te traiu merece ser traído. Aquele que te roubou merece ser roubado. Aquele que mentiu a teu respeito merece ser perseguido. Não, esquece essa sua justiça, esquece essa sua vingança e deixa a vingança com o Senhor, porque diz aqui que Ele é terrível em furor. Ele é terrível em furor. Fala também que Ele é paciente, nós vimos essa parte aqui semana passada. Porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que chegue ao arrependimento. O Senhor não quer que você se perca, o Senhor não quer que a gente se perca. Então Ele vê o nosso erro, Ele vê ali a nossa falha, Ele vê ali que nós estamos ali nos perdendo em meio à vingança, ou seja lá o que for, e Ele é paciente. Na palavra lá em Pedro diz que nós temos a bênção, a promessa, por demorada, por tardia, mas Ele é fiel, Ele vai cumprir. Mas no tempo dele, porque um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele vai cumprir no tempo dele, porque se ele for cumprir a justiça dele agora, é perigoso sermos destruídos. Em Pedro também diz que o julgamento começa pela casa de Deus, e se vai ser difícil, para os que são da casa, que dirá aqueles que não conhecem. Então a palavra, ela nos direciona em situações assim bem claras da soberania, do poder, da seriedade e do temor que nós devemos ter em relação ao Senhor. E é por isso que eu tenho um versículo que deve ser lido sempre, que em Eclesiastes lá diz no final, a conclusão do que temos visto aqui, do que temos ouvido, teme a Deus e obedece os seus mandamentos. Teme a Deus e obedece os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. É o essencial, é temer a Deus, saber que Ele é justo. Mas o versículo 3 aqui, e a primeira parte fala que Ele é paciente, seu poder é imenso. Mas a segunda parte diz que o Senhor não deixará impune o culpado. Perdão, esse ainda faz parte da primeira parte. Nós vimos semana passada isso. Mas aí diz que o seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. O caminho do Senhor está em meio a toda essa crise que nós estamos vivendo.
O caminho do Senhor está em meio a toda essa dificuldade que o mundo está passando. O caminho do Senhor está em meio a toda essa luta que você está passando. Talvez ela não seja consequência do coronavírus, talvez ela não seja uma dificuldade financeira, talvez não seja nada ministerial, enfim. E é um problema conjugal. Às vezes é um problema físico, é na sua saúde. Eu não sei qual é a tempestade, qual é o vendaval que você tem enfrentado, eu não sei qual é a luta, qual é a perseguição, qual é a humilhação que você tem passado, eu não sei qual é o medo que você tem sentido, mas o Senhor diz aqui, Ele é vingador, Ele é terrível, é o seu furor, Ele é paciente. Aqui a palavra de Deus vem trazendo algumas características do Senhor, fala assim, ó, Ele é paciente, fala que Ele não vai deixar impune o culpado, mas diz que o caminho dele está no vendaval também, na tempestade. Abre comigo aí em Mateus, no capítulo 14, e um trecho bem conhecido. No verso 22. Eu teria muita coisa para falar desse texto aqui, mas eu quero só firmar nisso que complementa o verso 3 de Naum, capítulo 1. Diz que logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho para um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Só até aí. Interessante que Jesus, uma das especialidades dele era andar sobre as águas. Ele mostrava o poder dele nessa forma. E ele pegou naquele momento ali e ele viu que os discípulos estavam preocupados e atentos naquilo que era o problema momentâneo. A tempestade, o vento, o barco quase afundando. Eles estavam ali olhando para a situação do tipo, por que Jesus mandou a gente vir para cá? O que nós estamos fazendo aqui? Se você vê, eles nem discutiram, não pensaram duas vezes. Jesus foi até eles e falou assim, viu, entrem no barco e vão adiante de mim para o outro lado. Aí não tem os discípulos perguntando, mas Jesus, e o Senhor, como vai? O que o Senhor vai fazer? O que é que a gente espera? Não, fique em paz, a gente não tem pressa, a gente espera o Senhor. Não, você não vê, simplesmente eles entraram no barco e foram. E aí Jesus despediu a multidão e saiu para orar. Jesus foi ter um tempo de oração, sozinho. Os discípulos foram. Mais uma vez aqui eles estavam debaixo de uma ordem. Não sei quantos lembram, e isso marcou um tempo na minha vida, de uma ministração que Deus nos trouxe, se eu não me engano, de quarta-feira, onde o Senhor mandou ir atravessar e dormia. E os discípulos começaram a ver aquela tempestade e viram Jesus dormindo e falaram, Senhor,
O senhor não fica incomodado que a gente vai morrer, não? Isso não te traz nenhuma preocupação? Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Aí Jesus olhou e falou assim, viu, vocês não têm fé? E a fé não era, e eu lembro que Deus ministrou isso ao nosso coração, a fé não era para você dar ordem. Som. A fé não era para você dar ordem ao vento, à tempestade que parasse. A fé era para você ter paz de que aquilo não era culpa sua, aquilo não era problema seu, e no final tudo daria certo. Porque aqueles discípulos estavam debaixo de obediência. E a mesma coisa com... Som. Isso. E a mesma coisa aconteceu aqui. Os discípulos estavam debaixo de obediência. Jesus falou assim, olha, atravessa, vão na minha frente, que depois eu vou. Vão na frente, depois eu vou. Os discípulos obedeceram. E os discípulos começaram a enfrentar ondas altíssimas, vento fortíssimo, uma tempestade. E de repente Jesus estava lá orando sozinho. Aí chegou alta madrugada, isso dá por volta de 3, 4 horas da manhã. A alta madrugada Jesus pegou e foi até o barco. Não rendia. O barco não desenvolvia velocidade, o barco não rompia em distância. E Jesus olhou e falou assim, bom, quer saber de uma coisa? Deixa eu ir até eles. Se mover no sobrenatural para Jesus era algo normal. Ele se movia no sobrenatural, era algo normal. Por que eu vou dar a volta se eu posso chegar aqui? Agora vamos ver como que esses meninos estão. Vamos ver o que eles estão passando, o que eles estão entendendo. E o caminho de Jesus era onde? O caminho de Jesus era na tempestade. O caminho de Jesus era no vendaval. Aqui diz, que o barco estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. E olha o que diz aqui em Naum. O seu caminho está no vendaval e na tempestade. O caminho de Jesus foi ali, no vendaval, nas ondas, na tempestade. O caminho de Jesus era esse. E aí quando você olha lá em João capítulo 14, ele fala assim, eu sou o quê? Eu não vou nem ouvir vocês respondendo. Me ajudem aqui atrás. Eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Eu não sou o caminho, o medo e a morte. Eu não sou o caminho, o desespero e a destruição. Porque se você fala num caminho, né, no caminho de casa lá, literalmente no caminho de casa está sendo reformado, e a rua onde já foi reformada, você percebe que está bonito, sabe, sem buraco, está uma delícia caminhar por ali. Olha, esse caminho vai me levar a lugares seguros. Não é um caminho cheio de buraco, cheio de pedra, né? Um caminho que você tem que andar mais devagar e atento. Não, ali você deslancha uma velocidade, você se sente seguro. Agora o caminho de Jesus é em meio à tempestade. Em meio às ondas e o vendaval. E aí ele fala assim, viu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho na tempestade, esse caminho no vendaval, esse caminho em meio às ondas, ele é verdade e vida. Esse negócio da porta larga e do caminho, né, perfeito, isso daí, não, cuidado, toma cuidado, porque o Senhor fala aqui, olha, eu vou cortar caminho, eu vou adiantar o caminho aqui com vocês, eu vou chegar até vocês, em meio a essa tempestade, em meio a essa crise, em meio a essa doença, em meio a essa dificuldade financeira, em meio a essa perseguição, eu vou chegar até você, e muitas vezes nós nos sentimos abandonados nessa situação. O que achamos é que o Senhor não tem acesso às nossas vidas. Achamos que nós estamos isolados. Quando você está doente, a sua oração é, Deus, onde o Senhor está? Cadê a sua cura?
Onde estão as tuas promessas? Quando você está doente, você se sente sozinho, abandonado, mas Ele faz o caminho em meio à enfermidade, Ele tem o caminho em meio às dores, Ele tem o caminho em meio ao sofrimento. Quando você está em dificuldade financeira, se sente sozinho, abandonado. Senhor, onde o Senhor está? Cadê a provisão do justo? Em que eu tenho errado? Ele tem o caminho em meio à crise financeira, em meio às dívidas. O caminho do Senhor é em meio a essa desgraça, mas Ele, o sobrenatural para Ele é normal. O sobrenatural para Jesus é normal. Nós não atingimos isso. E como eu disse, não fala que Ele é o caminho, o medo e a destruição, o caminho, a mentira e a morte. Não, Ele é caminho, verdade e vida. O que completa nele é caminho, verdade e vida. Não é morte, morte não combina com Ele. Tanto é que Ele venceu a morte e ressuscitou. Não é destruição. Caminho, verdade e vida. E aí quando nós vemos aqui, né, no Antigo Testamento ainda, um dos profetas, desses profetas menores, falou assim: olha, o caminho do Senhor está na tempestade, o caminho do Senhor está no vendaval. Descansa, o caminho do Senhor, descansa, porque o caminho do Senhor está em meio a essa enfermidade que você está passando, a essa dívida que você está vivendo, a essa mentira, essa perseguição que você está sofrendo. Fique em paz, Ele chegará até você, Ele terá acesso a você, tão somente descanse. Essa tempestade não é culpa sua, você está vivendo essa tempestade por obediência, então descanse. Diferente é quando você olha lá em Pedro e você vê olha, que essa dificuldade, que essa luta não seja por culpa sua, porque se for por culpa sua, não tem o que fazer. Que essa aflição não seja por você ter se envolvido em fofoca, não seja por você ter se envolvido em mentiras e confusão, né? Que não seja por isso, porque se for por isso, você está enrolado. Agora, se essa confusão, se essa perseguição, se essa dificuldade, você não tem nada a ver com isso, descansa, porque Ele vai resolver. O caminho dele está no meio de tudo isso. Ele vai chegar até você em meio às ondas, Ele vai chegar em meio à tempestade, Ele vai chegar em meio aos ventos fortes, Ele vai chegar em meio à dívida, em meio ao coronavírus, em meio à sua dificuldade, seja qual for. Ele vai chegar, o caminho dele pode ser o mais maluco que você acha, mas Ele vai completar com verdade e vida. O caminho dele é verdade, porque quando Ele chegou aos discípulos ali, no verso 26, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Eles gritaram de medo. Sabe por que eles gritaram? Porque eles já estavam tensos com aquela situação. Eles já estavam preocupados com tudo aquilo. Então eles gritaram: é um fantasma. Eu e o Pedro, a gente assiste algumas coisas de vez em quando, algumas, como é que chama aqueles testes? Poder, não é poder da mente, filho? Como é que chama? Do cérebro lá, de induzir as pessoas. Truques da mente, é isso? Truques da mente. Alguém já assistiu esse programa? Não dá nem para saber quem assistiu, levantando a mão. Levanta a mão dentro do carro, não vejo nada. É um programa que chama Truques da Mente. E aí, você viu um comigo ontem, né, Dani? E aí você vê que uma pessoa, ela começa a induzir a outra àquela resposta. Ela começa a induzir a outra àquela atitude. Aí de repente você vê que a pessoa faz exatamente aquilo que você queria que ela fizesse, ou estava induzindo ela a fazer. Aqui, eles estavam vivendo uma situação tão desgraçada, eles estavam vivendo uma tempestade, o vento que soprava forte, o barco não desenvolvia nem velocidade, não rompia ali
em espaço e era onda que tentava entrar no barco. De repente aparece uma imagem caminhando sobre as águas, você está induzido a quê? É para completar a desgraça. Para completar a desgraça. É um demônio agora. Eu não sei nem se não traduziram para ficar mais bonitinho por chamar Jesus. Apesar de que não, porque chamaram Jesus de filho de Beelzebu. Não tinha por que colocar só fantasma aqui. Mas gritaram, é um fantasma. Mais ou menos assim, era só o que me faltava agora. Em meio a essas ondas, em meio a esse vento, em meio a essa dificuldade, agora me aparece um fantasma aqui. Era tudo que eu precisava, era um fantasma. E muitas vezes o nosso desespero está tão grande em meio à crise conjugal, a crise financeira, a crise espiritual. A gente está num desespero tão grande, a gente está tão induzido à desgraça, que quando o Senhor vem em caminhos sobrenaturais, quando Ele chega, você fala assim, bom, era só o que me faltava. Era só o que Ele veio para te trazer vida, e você fala assim, não, era só o que me faltava, agora eu vou ser destruído mesmo. Aparece um profeta, declara algo para você, alguém que está orando por você, e você fala, mas era só o que faltava agora. Tudo ao nosso redor nos leva a crer no pior cenário, queridos. Tudo ao nosso redor nos leva a crer no pior cenário. E como se não bastasse o que está acontecendo com todos, porque existe uma situação comum a todos, não é verdade? O isolamento, a crise financeira. Existem situações comuns a todos. O risco dessa doença, dessa enfermidade. Existe isso que é comum a todos. Só que nem todos vivem problemas conjugais. Nem todos são traídos neste momento. Nem todos estão perdendo o emprego. Nem todos estão sendo desrespeitados pelos filhos. Nem todos estão sendo perseguidos. Mas aí de repente existe uma situação comum a todos, e além de tudo isso, o seu marido ainda fala o que fala para você, ou a sua esposa te trata daquele jeito que você não sabe mais o que fazer. Os teus filhos te desrespeitam. Os teus filhos te desonram. Então, como se não bastasse todo o cenário que é comum a todos, você ainda está doente. Você ainda está enfermo. Como se não bastasse o cenário desgraçado, comum a todas as nações, você ainda tem alguns bônus malignos aí que você não sabe o que fazer. Aí de repente o pastor fala assim, entra no seu lugar secreto, entra no seu quarto, tranca a sua porta, abre a Bíblia ali, procura. Era só o que faltava mesmo. Já não tenho tempo, vou ficar perdendo tempo com isso. Queridos, a palavra de Deus é viva, e quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não importa como Ele vai chegar, não importa a condição que você está ao encontro dEle, não importa contra quem ou quem é contra você, não importa o bônus de dificuldade que você tem vivido, Ele vem trazer verdade e vida. Porque quando Jesus falou assim, viu, não temas, ou melhor, verso 27, coragem, sou eu, não tenham medo. Quando Jesus falou isso, o que os discípulos falaram? Ah, bom, então sobe no barco aqui, por que o senhor não falou antes? Por que o senhor não falou lá, que era para a gente vir, que o senhor viria andando sobre o mar, sobre as ondas, viria enfrentando este vento? Por que o senhor não falou antes? Não foi isso que os discípulos falaram. Quando falaram, é um fantasma, Jesus falou assim, coragem, sou eu, não tenham medo. E eles falaram, é mesmo? Será? Será? Ele está falando a verdade. Pedro tanto desconfiou dele, que disse assim, ó, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Sabe o que Pedro quis dizer aqui, parafraseando este versículo? Se for verdade, Jesus falou assim, sou eu, não temas.
Pedro, ele quis dizer assim: se for verdade, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus é caminho, ele é verdade. Ele não é caminho e mentira. Ele não é caminho e desgraça. Jesus, ele é caminho e verdade. Ele é caminho na tempestade. O caminho dele está na tempestade, o caminho dele está no vendaval. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, eu não sei a dúvida, a dificuldade, a incerteza, a dor, a perseguição, a humilhação, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é a enfermidade que você está passando, a dificuldade financeira que você está passando, mas Jesus, ele é perito em abrir um caminho nessa desgraça. Ele é perito em caminhar nessa desgraça, em ir ao teu encontro nessa desgraça. Ele vai ao teu encontro em meio a essa desgraça que você está vivendo. Não desanime, e a hora que ele chegar ao teu encontro, não fique duvidando, porque é verdade. Se é verdade que é o Senhor, manda-me ir sobre as águas ao teu encontro. O que Jesus falou? Vem. Verso 29, vem. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. E o verso 29 estava lindo, parando por aí. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. E sabe o que Pedro experimentou naquele momento? É verdade. Sabe o que Pedro sentiu naquele momento? É verdade. Sabe o que muitas pessoas ao nosso redor estão fazendo conosco? Em meio à tempestade, em meio aos ventos fortes, em meio às ondas, sabe o que as pessoas estão fazendo conosco? Estão fazendo assim, ó. E aí? Vai lá. Mas o que eu vou fazer lá? Pula aí nessa onda. Vamos, enfrenta isso aí. Pessoas que se dizem amigas, pessoas que se dizem parceiros, colegas de trabalho, estão empurrando do barco. Estão te falando, vem, vai lá. Não tem Jesus, não tem uma palavra profética, não tem caminho, verdade, não tem. E as pessoas estão empurrando. Em quem você tem acreditado? A quem você tem ouvido? No que você tem se apoiado? Com base no que você tem pisado nessa água, enfrentado essa onda? Com base no que? É Jesus mesmo que está falando, vem. Pedro havia pescado uma noite inteira e já estava lavando as redes ali, limpando as redes, quando ele foi escolhido por Jesus. E aí Jesus pediu que ele afastasse um pouco o barco e Jesus pregou. E depois disso o Senhor falou, vamos para onde as águas são mais profundas? Vamos um pouquinho mais para lá? Lança a sua rede aí. Pedro disse o quê? Olha, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas debaixo da tua palavra, eu vou lançar as redes. Pedro já sabia que existia autoridade. E você acha que Pedro desceu do barco como? Como que você acha que Pedro desceu do barco? Foi lá na pontinha e pulou? Você acha que foi assim que Pedro desceu do barco? Afinal de contas, ele tinha falado o quê? Se for verdade, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Vocês vão me desculpar. A palavra de Deus não fala, não mostra isso. Mas eu acredito que Pedro
chamou um dos discípulos, amigos ali, e falou assim: rapaz, segura aí, por favor. Dá uma seguradinha aí que eu vou ver vou ver se é isso mesmo. E a hora que ele firmou o pé ali, ele falou: uau! E a palavra diz que ele foi ao encontro de Jesus, aqui no verso 29, né? E foi na direção de Jesus, ou seja, ele evoluiu, ele andou na direção de Jesus, ele já estava sozinho, porque na beirinha do barco ali, no cantinho ali, o pessoal podia até estar segurando ele, mas diz que ele foi na direção de Jesus, ele deu ali 2, 3 passos, a palavra não diz quantos, mas diz que ele saiu, diz que ele andou, ele experimentou isso, ele começou a viver o caminho que Jesus estabeleceu. Espera um pouquinho, se lá em Naum diz que o caminho do Senhor está na tempestade, no vendaval, onde estava o caminho de Pedro? Onde estava o caminho de Pedro? Esses poucos passos que Pedro deu, esses poucos passos que Pedro avançou, foi onde? No mar, na água parada e tranquila? Onde foi? Esses passos foram na rocha, na areia da praia. Os passos de Pedro, esse caminho de Pedro também estava na tempestade. Esse caminho de Pedro também estava no vendaval, mas os olhos de Pedro estavam no Senhor. Quem abriu esse caminho, quem ensinou esse caminho, quem declarou que ele podia pisar na água, que ele também conseguiria, foi Jesus. Não foi um amigo, não foi um líder maluco, não foi um mentiroso, um fofoqueiro, aquele que quer saber, viu, vai você primeiro. Já fez isso? Não sei quantos já foram na praia ou em um lago, em alguma coisa. Fala, se você pular, eu pulo. Ah, não, mas o que tem lá embaixo? Pula você primeiro, se você pular, eu pulo. Que amigo é esse, gente? Pula aí, se você pular, eu pulo. Aí o cara pula, morre. Ah, morreu, agora não pulo também. Mas não era se você pular, eu pulo? O cara pulou e morreu, pula você também e morre. Você não tem palavra? Jesus não tem dessa não, Jesus fala, vem, vem. Assim como o meu caminho é na tempestade e no vendaval, você também pode ter um caminho no vendaval e na tempestade. Você também. Pedro saiu do barco e foi na direção de Jesus. Aí Pedro olhou para quê? Pedro olhou para a crise, Pedro olhou para o problema, Pedro olhou para a doença, Pedro olhou para a dificuldade, Pedro olhou para a perseguição, olhou para a mentira que contavam a respeito dele, olhou para a traição, olhou para a infidelidade, olhou para a desobediência dos filhos, olhou para a grosseria do marido. Pedro olhou para tudo isso e falou assim, viu, e agora? Será que eu consigo? Será que eu consigo trilhar este caminho na tempestade? Será que eu consigo trilhar este caminho no vendaval? Será que eu consigo trilhar este caminho em meio às ondas? Eu não sei você, queridos, eu não sei você que está online aí conosco também. Eu acho que eu não teria saúde para bancar o que esse Bolsonaro banca, não. Eu falo para minha esposa todos os dias, já teria largado mão. Gente, o homem enfrenta tudo e todos. Aí antes de ontem, foi um ministro lá da Casa Civil, abriu a Bíblia, em Timóteo, não sei quantos viram isso, abriu a Bíblia em Timóteo lá, e falou assim, olha, Deus não nos deu espírito de covardia. Alguém viu isso? Cara, ele para abrir o discurso dele pegou lá, não sei se acho que é 1 Timóteo que fala isso. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia. Eu falei, meu Deus, eu acho que esses caras sabem o que estão fazendo.
E eu dizer isso do nosso presidente é a mesma coisa que eu olhar para Pedro e falar assim, acho que eu não pisava nessa água não. Assim como 11 que ficaram no barco, ficaram olhando Pedro pisando na água. E depois que Pedro andou um pouquinho, sabe o que falaram? Ixi, eu devia ter ido, eu devia ter acreditado. Olha, eu podia passar por essa experiência. E sabe quem ficou famoso? Foi Pedro. Sabe quem ficou famoso por ter ali, por trilhar os caminhos de Jesus? Foi Pedro. Porque não diz que a água acalmou, tudo parou, e aí ele pisou na água. Não, tanto é que ele olhou para o problema, ele olhou para a perseguição, olhou para a doença, olhou para tudo e começou a afundar. E Jesus fez o quê? E Jesus diz aqui, ele falou, Senhor, salva-me. Por que ele falou salva-me? Porque ele ia morrer. Por que ele falou salva-me? Porque ele ia morrer. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Jesus ele estava tão firme naquele caminho dele, que aquele alicerce para os seus pés não segurava só ele, fazia com que ele tivesse firmeza para salvar mais gente. Eu não sei quantos já passaram ou já passaram por treinamento ou ouviram técnica de salvamento de pessoa que está se afogando. É mais ou menos assim, se você não sabe das técnicas, é melhor você nem tentar ajudar alguém que está se afogando. Sabia disso? Sabia? Melhor você nem tentar. Porque o desespero de quem está se afogando, ele vai matar você e vai morrer. Eu já cheguei a ouvir em treinamento de pessoas que para socorrer alguém desesperado, primeiro eles desmaiam aquele que está se afogando. Já ouviram falar disso? Eles desmaiam. O cara está lá se afogando, você vai lá e dá uma pancada na cabeça dele. É melhor trazer ele desmaiado e ressuscitar ele no seco, do que você ficar se debatendo com ele lá na água, que vai morrer os dois. A condição de Jesus ali, naquele caminho que ele abriu em meio à tempestade, no caminho dele, no vento, em meio às ondas, era tão firme, era tão bem estabelecido, que ele falou assim, eu sou o caminho, sou eu sim, é verdade, e eu sou a vida. Você não vai morrer, Pedro. Você não vai morrer. Porque isso que eu tenho, eu te dou. O próprio Pedro, lá no livro de Atos, ele fez o quê? Ele, num aleijado que estava lá em frente ao templo chamado Formosa, ele falou, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de quem? De Jesus Cristo. Aquele que um dia estendeu a mão para mim, eu estava afundando, eu ia morrer, mas ele é caminho, verdade e vida. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E Pedro estendeu a mão para aquele aleijado e levantou. E a autoridade, o poder que estava em Jesus, através do Espírito Santo, estava em Pedro, e a partir de hoje será derramado sobre a sua vida, para que você consiga enxergar um caminho na tempestade, porque Ele é caminho na tempestade, para que você consiga enxergá-lo de verdade, porque Ele é verdade, e que você consiga transferir vida, porque Ele te trouxe vida. Existe algo que precisa acontecer em meio a essa crise, existe algo que precisa acontecer em meio a essa desgraça que o mundo está vivendo, e nós não podemos continuar como estávamos antes. Não podemos continuar, queridos. Eu não sei se a igreja ficará resumida a essa quantidade de pessoas. Eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu vou buscar mais do que nunca. Eu vou me consagrar mais do que nunca. Eu não quero mais viver aquilo que eu estava vivendo. Eu não quero mais buscar caminhos maravilhosos, lindos. Só quando o caminho tivesse asfaltado, sem buraco, perfeitinho, eu vou trilhar. Não, 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 não. O caminho do meu Deus é em meio à tempestade. O caminho do meu Deus é em meio a vendaval. O caminho do meu Deus, de Jesus aqui, era em meio a ondas. O caminho do meu Deus era em meio à dificuldade, o caminho do meu Deus era em meio à enfermidade, o caminho do meu Deus é em meio à crise. Nós temos a autoridade para andar nesses caminhos e chegar às pessoas.
Nós temos autoridade para falar, olha, você vai sair dessa, você vai encontrar um caminho nessa situação, sim, você vai conseguir vencer. E se as pessoas ficarem fracas, se as pessoas ficarem desanimadas, se tiverem um lampejo de incredulidade, você vai estender a mão e falar assim, em nome de Jesus Cristo, levanta, sai daí, ser fortalecido. Ah, mas ele está falando que eu não posso. Tira os ouvidos disso. Ah, mas está falando que eu menti. Ah, mas está falando que eu roubei. Ah, mas está falando que eu traí. Ah, mas está falando... Viu? Tira os ouvidos dessas ondas. Tira os ouvidos dessas tempestades. Tira os olhos dessas mentiras. Tira os olhos daqueles que querem te destruir. Daqueles que querem te envolver no pecado. Tira os olhos disso. Coloque os olhos no Senhor. É mais ou menos assim. Vem alguém aqui comigo. Vem aqui. Ah, mas você veio. Amém. Glória a Deus. Que Deus te proteja, porque olha... Não, é que eu não sei se você consegue andar sobre as águas. Consegue andar sobre as águas? Viu? Chega uma pessoa e começa a me convencer, naquele nível ali, entendeu? Ó, aquele pastor lá é isso, aquele pastor é aquilo outro, né? E aquilo, viu? Mas faz um favor para mim. Dá uns passos sobre as águas aí para eu ver onde você está andando. Não, mas espera aí, não é bem assim. Não é por isso. Não, mas isso não tem nada a ver. Você acha que é andar sobre as águas que me faz, é andar sobre as águas, sim. Eu estive doente e você nem veio me visitar. Você está aqui para falar mal da igreja? Você está aqui para falar mal do ministério? Você está aqui para me envenenar contra o meu irmão? Esquece o pastor, que ninguém fala mal de pastor, todo mundo ama o pastor, né? Você está aqui para me envenenar contra o meu irmão? Você está aqui para falar do meu vizinho? Você está aqui para falar mal da empresa que eu trabalho? Você está aqui para falar mal do diretor, do meu gerente? Onde estão os teus caminhos? Que caminho você tem? Você tem colocado à prova as pessoas com quem você tem se relacionado? A palavra de Deus diz que os frutos que nós damos denunciam quem nós somos. Os frutos que nós damos denunciam quem nós somos. Antes de ouvir qualquer um que até que se diz profeta, procure saber por onde os pés dele têm pisado. Procure saber onde ele tem aberto caminho. Em fé? Se move em fé? Se move em temor? Se move em intimidade com o Senhor? Se move na sã doutrina? Nós estamos em dias onde pessoas foram lançadas para dentro das redes sociais. Foram lançadas para dentro das redes sociais. Que verdades você tem ouvido dos outros? Que verdades você tem ouvido de certos pregadores? Quais são os caminhos que eles têm trilhado? Porque como diz a minha mãe, falar, até papagaio fala. Nós não devemos amar de palavras, mas em ação, em obras. E eu gostaria que você entendesse, queridos, que existem muitas vozes neste mundo. Existem muitas vozes nesta geração. E existem algumas vozes que não estão preocupadas se você vai afundar.
Eles não estão preocupados se vocês vão ser curados, se vocês serão prósperos, se vocês terão um casamento restaurado. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados se você está olhando para eles. Eles estão preocupados se eles estão conseguindo te influenciar. E o Deus que eu sirvo, Ele não brinca. Ele é caminho, Ele é verdade e Ele é vida. Ele é caminho na tempestade, Ele é caminho no vendaval, Ele é caminho na crise do coronavírus, Ele é caminho na crise econômica, Ele é caminho. Ele é caminho em meio à enfermidade que você está passando, em meio à dificuldade financeira que você está vivendo, Ele é caminho em meio ao problema conjugal que você está passando, Ele é caminho, Ele é o único caminho em meio a essa tempestade. Ele é verdade. É de verdade. Se Ele falou que vai te tirar dessa, só Ele pode te tirar dessa. E Ele tem um compromisso com a sua vida. Aquilo que gera vida em você, o Senhor tem compromisso. Amém? Gostaria que você guardasse isso no seu coração. Eu acho que o tempo que nós temos vivido, o que nós temos passado, é um tempo disso, de pessoas que vão se levantar. Não ache que depois que essa quarentena passar, que vai ficar fácil. Não vai ficar fácil. Mas, se o meu Deus tem um caminho na tempestade, eu vou trilhar nesse caminho. Se o caminho dele é no vendaval, eu vou pisar nas águas. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não é filho do homem para mentir. Não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Paizinho querido, nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar neste momento, Pai. Identificando que o tempo que nós estamos vivendo é algo que só o Senhor pode nos ajudar. O período que nós estamos passando, a luta que nós estamos avistando, enxergando, é algo que só o Senhor pode nos livrar. Sabemos e entendemos que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Pedimos a Deus misericórdia dessa pessoa que passou aqui do lado, lançando estas palavras. Tenha misericórdia dele. Porque somos testemunhas do que aconteceu aqui e também testemunharemos um dia ele pegando o microfone e dizendo que um dia ele disse essas palavras, mas que está arrependido. Que está arrependido. Viveremos coisas assim, sobrenaturais. Queremos trilhar nos teus caminhos, Senhor. Não temos dúvida de que é o Senhor. Não temos dúvida. Não é o fantasma, não. É o Senhor. Não teremos medo, é o Senhor. É o Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem dos que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem dos que te amam e nós te amamos. Todas as coisas cooperam para o bem dos que te amam e nós te amamos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Senhor. Que esta palavra venha confortar o nosso coração. Que essa semana possamos nos apoiar neste caminho que o Senhor trilha. E perceber que em meio às ondas, em meio ao vento, em meio à tempestade, o Senhor tem algo. O
O Senhor tem um caminho firme. O Senhor tem um caminho firme. Obrigado, Senhor. Estabelece a sua verdade em nossas vidas. Estabelece a sua verdade em nossas vidas. Só tu és minha força e fortaleza, e não existe lugar melhor que a tua presença. Para onde eu poderia ir? Deus. Se eu não tenho nada além de ti, Jesus. só tu és minha força e fortaleza, e não existe lugar melhor que a tua presença. Tua palavra é espírito e vida, é a lâmpada para os meus pés, é o pão que me alimenta. Deus. É espírito e vida. Lâmpada para os meus pés, o pão que me alimenta. Tua palavra é espírito e vida, é a lâmpada para os meus pés, é o pão que me alimenta. Sim, eu cantarei, para onde eu poderia ir? Se eu não tenho nada além de ti, só tu és minha força e fortaleza, e não existe lugar melhor que a tua presença. Para onde? Para onde eu poderia ir? Se eu não tenho nada além de ti, só tu és minha força e fortaleza, e não existe lugar melhor que a tua presença. Para onde eu poderia ir? Se eu não tenho nada além de ti, só tu és minha força e fortaleza, não existe lugar melhor que a Obrigado, tua Deus. presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Não se esqueça, o Senhor é muito paciente, o seu poder é imenso. Ele não deixará impune o culpado, mas o seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são poeira dos seus pés. Acredite nisso, descanse nisso. Tenha certeza que, se as coisas não estiverem fáceis como você esperava ou gostaria que estivesse, Ele é caminho, é verdade e vida. Declare aí no seu carro ou aí na sua casa: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Amém? Ele é a nossa resposta, é a nossa solução, Ele é a nossa alegria. Aleluia. Glória a Deus. Tem recados aí? Não? Então tá. Eu só queria reforçar que domingo que vem nós estaremos aqui novamente, tá? E como vocês puderam perceber, deixa eu ver quantos carros tem aqui. Engraçado, tinha mais de 35 carros cadastrados, né? E vieram só 20 e poucos. Então não sei se você ficou em casa. Teve gente que cadastrou 10 vezes. O Fábio estava falando para mim. Não
sei. Mas tem espaço. Sabe o que poderia ser isso aqui? Também um culto de evangelismo, né? Poderia ser um tempo de evangelização. Se você é amigo daquele cara que passou aqui, convida ele. Fala para ele assim, fala, ô meu irmão, eu vi que você passou lá meio nervoso, tem uma vaga para você lá, né? Coloca teu carro lá dentro, cabe seu carro lá, né? Queridos, é uma forma de estarmos juntos, amém? Eu queria muito, no começo quando nós planejamos isso, eu já estava planejando colocar um telão no outro estacionamento, porque não ia caber aqui, porque, é claro, a gente sabe que nos nossos cultos não cabe, os dois estacionamentos não cabe carro, mas agora não sei, semana passada eu achei até que fosse o Dia das Mães, mas você que está em casa, que está nos assistindo, esteja conosco aqui, né? Teve cafezinho hoje, né, pastora Rita? Eu nem experimentei o cafezinho. Alguém tomou café aqui? Não, pisca o farol aí para saber quem tomou café. Só 2, 3, 4, aí ó, devia estar bom mesmo esse café, hein, pastora? Que bom, glória a Deus. Então esteja conosco a semana que vem, você também, além de vir, convide. Vamos fazer o seguinte, vamos acabar com esse negócio de cadastro, né? Sabe por quê? Porque eu acho que as pessoas estão com medo de não deu tempo de cadastrar e eu não vou, né? Às vezes acho que se não couber aqui dentro, vai estacionando aí fora, tampa a rua para aquele menino que passou aí bravo no passado, né? Impede o trânsito ali. Não, mas vamos fazer o seguinte, o Fábio não está aqui não, né? Não? Mas deve estar assistindo. Então, vamos fazer o seguinte, você que está aqui, ao sair, a Michele está aí? Michele também não? Tá ali. A Michele vai ficar ali só anotando você que vem, ok? Porque eu quero você semana que vem aqui. E aí nós vamos divulgar para que os outros venham e a gente vai tirar o medo das pessoas de participar deste culto aqui. Obrigado pela presença de vocês, de coração. Obrigado porque eu tenho certeza que Deus vai retribuir esse esforço de vocês estarem em comunhão aqui conosco. E eu quero orar te abençoando neste momento. Você que está na sua casa também, eu quero orar. Eu sei que é um momento de cuidado, é um momento de você ficar aí resguardado e não quero criticar a sua decisão, você está certo. E você também, que teve a coragem de estar aqui, você também será retribuído por isso, amém? Levante suas mãos, eu quero orar por você, abençoando a sua vida. Obrigado, papai, por este momento maravilhoso que vivemos aqui. Obrigado pela tua palavra que é viva, que é verdadeira. Obrigado pela tua palavra que é pura e nos move no sobrenatural, porque o Senhor é caminho no deserto, é caminho na tempestade, é caminho no vendaval, é caminho entre as ondas. O Senhor é caminho, é verdade e vida. O Senhor tem um compromisso com aqueles que acreditam em Ti. E o Senhor também, ó Deus, tem um compromisso em levar pessoas a crerem em Ti. Capacita-nos a isso, Senhor. Alinha o nosso coração ao Teu coração. Nós queremos, essa semana, ter a paz de ver, ó Deus, que o Senhor tem aberto caminhos em meio a toda essa crise, em meio a toda essa dificuldade. Que o Senhor estabeleça esta palavra de Timóteo no nosso coração. O Senhor não nos deu espírito de covardia. Não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia. Nós pisaremos nas águas porque sabemos que o Teu caminho está aí. Nós olharemos para o Senhor porque sabemos que o Senhor é verdadeiro, é verdade. E tem um compromisso com a nossa paz, um compromisso com a nossa vida, um compromisso com a nossa prosperidade. O Senhor tem um compromisso com a nossa felicidade. Como diz a Tua palavra, está em nós para que a nossa alegria esteja completa. Obrigado por este momento maravilhoso aqui, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós queremos aqui abençoar toda essa igreja, Senhor. Nós como pastores deste ministério, nós queremos profetizar, ó Deus, o Teu cuidado sobre cada família aqui representada, sobre cada carro aqui, Senhor.
não queremos tocar nos carros, não queremos tocar nas pessoas em respeito a tudo que nós temos como recomendação, mas nós como pastores aqui estendemos as nossas mãos e profetizamos o teu cuidado, profetizamos a tua proteção, profetizamos a tua prosperidade, profetizamos a tua cura, profetizamos a tua libertação, profetizamos o teu amor, ó Pai. Sê com cada um e sê também através de cada um aqui, Pai, que tenha uma semana sobrenatural, que tenha uma semana debaixo do teu cuidado. Que a tua graça, Jesus, seja sobre todos nós. O teu amor, papai, sobre toda a igreja. A comunhão e a consolação do Espírito Santo sobre cada vida, cada família. Porque de ti, por ti e para ti são todas as coisas. Amém e amém. Amém, queridos. Amém. Eu não sei quantos têm acesso a rede social do Mike Shea. Esteve conosco aqui o ano passado. Gostaria que você participasse conosco da intercessão do Messias, dos horários, orando, fazendo a oração do Pai Nosso. Amém? Estejam conosco nos horários que o Mike tem estabelecido lá. Procure, vamos reforçar isso em nossas redes sociais. Amém? Glória a Deus. E você que está na sua casa, Deus te abençoe, faça o mesmo, né? Só que agora nós vamos encerrar a transmissão. Vou dar o testemunho. Amém? Quando você cancelar, avisa.